Bom dia, estamos aqui no sítio Jardim do Éden, onde eu procuro estar sempre acompanhando, né, a política mundial. Durante algum tempo fui professor de história, mas desde os meus 15 anos até agora, os 51, eu sempre fui um aficionado pelo estudo de história e temos visto atualmente o governo Donald Trump, que encerrando agora em 2020 o seu primeiro mandato. Estamos torcendo para que ele ganhe agora o segundo mandato, né? Eu considero o governo de Donald Trump um dos melhores do século, né? Pelo menos da minha geração, né? Entre o século 20 e 21. Foi muito criticado pelos democratas, né? Os democratas representam a esquerda, os republicanos representam a direita, entre os principais partidos políticos dos Estados Unidos. E os democratas têm aquela linha mais socialista, pendendo quase para o comunismo, e os republicanos é a direita, que valoriza a meritocracia. O socialismo democrata é o Estado paternalista, dando comida para o povo, enquanto que os republicanos, a orientação é para que cada um trabalhe e que cada um consiga aquilo mediante o seu esforço e capacidade, né? É nisso que se baseia o capitalismo. E políticas que sejam duras com criminosos, terroristas. E Donald Trump, ele conseguiu ser duro com criminosos e terroristas sem provocar nenhuma guerra. Nos últimos 50 anos foi o único presidente que não se envolveu numa guerra, que não colocou os Estados Unidos numa guerra, sem contudo ser um molão, bobão. Tanto é que aquela morte maravilhosa do general iraniano, né? Maravilhosa porque que morra um bandido, que morra 1000 bandidos e se preserve a vida de um inocente, né? No caso desse canalha, daquele general que comandava o terrorismo global, financiado pelo Irã, ele era responsável pela morte de milhares de pessoas, e os Estados Unidos, com aquele drone, né, e através do serviço de inteligência americana, descobriu onde é que ele estava no Iraque. O drone lançou um projétil, um míssil, e matou, né? Ele e mais alguns terroristas que estavam se reunindo. Ele estava fora do Irã, no Iraque. E com tudo isso, os Estados Unidos não entrou numa guerra com o Irã, tem sido duro com a China sem entrar em guerra, enfrentou aí o surto psicótico do coronavírus, né? Porque doenças sempre tem na humanidade, sempre tem pandemias, mas o comportamento dessa vez foi histérico, o que provocou um grande caos financeiro, e aí o mundo todo sofreu, menos a China, né? Os criadores do coronavírus no laboratório de Wuhan. Há para mim provas suficientes sobre isso, de que não saiu do mercado de carnes de Wuhan, mas do laboratório de virologia. Mas o Donald Trump está sabendo negociar duro com a China, porque logo logo muitos países aí vão ser escravos da China, porque a China estão comprando países, né? E essa crise foi interessante porque o mundo todo se afundou e a China continuou trabalhando. Ora, se o vírus se espalhou ali todo mundo mora confinado, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas confinadas, era para ser a maior catástrofe. Muito estranha essa história, né? Muito estranho. Do coronavírus não ter atingido o povo chinês e ter atingido o mundo. Enfraquecendo as economias do mundo, para os chineses agora estar aí comprando tudo. Tá muito evidente, né? A conspiração chinesa, eu tenho um livro chamado A Conspiração Chinesa que trata sobre esse assunto. Mais 10 ou 12 livros que falam sobre o coronavírus. E um dos últimos livros que eu publiquei agora no mês de outubro se intitula O Governo Glorioso de Donald Trump. Vocês podem procurar esses livros e adquiri-los em formato EPUB ou impresso em diversas editoras. Basta colocar lá Escriba de Cristo
e no Google você vai lá em imagens, você vai ver centenas de capas de publicações que eu tenho lançado na internet, tratando de diversos assuntos, principalmente política, religião, ciências, que são temas que eu tenho apreço, e direito também, né?